paz do Senhor, mais um vídeo. Me encontro alegre, como todos os outros vídeos. É um prazer abrir a Bíblia com você aí do outro lado da telinha. E hoje nós temos um assunto muito interessante, muito polêmico. Nós vamos falar acerca da fornicação. Mas não se preocupe, porque nós temos textos bíblicos suficientes para que possamos fazer uma interpretação coerente, precisa, sem que haja dúvida e que não fique nenhuma margem de dúvida, de questionamento, de cabeça confusa, tá ok? Mas antes eu quero pedir que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e dê o seu like. Isso me ajuda muito a divulgar o meu canal. Vamos lá? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer: o que é fornicação? Fornicação é pecado? O que a Bíblia diz a respeito da fornicação? O primeiro texto que nós vamos ler, você pode abrir por gentileza, está em Gálatas, capítulo 5, carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja da Galácia, que nós conhecemos como Gálatas, né? Os crentes Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Eu vou ler na tradução da Bíblia de Jerusalém, até porque ela vai usar a expressão que eu preciso para poder apresentar o conteúdo desse vídeo. Eu vou ler, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, rixas, ciúmes, ira, discussões, discórdia, divisões, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos previno, como já vos preveni. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5,19, texto extraído da Bíblia de Jerusalém. Mas qual é a obra manifesta da carne que eu quero destacar hoje nesse vídeo? Eu quero destacar a fornicação. Outro texto também que eu quero também ler está na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. Então vamos lá. Carta a Éfeso, Efésios 5, versículo 5. Também vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém. Pois é bom que saibais que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem a herança no reino de Cristo e de Deus. Carta aos Efésios 5, versículo 5, texto extraído da Bíblia de Jerusalém. Então, a primeira observação que nós vamos fazer aqui é que quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai fazer uma referência daquilo que é produzido, nós sabemos, né, das obras da carne, aquilo que é manifestação da carne e aquilo que é manifestação do Espírito em nós. E aí eu vou tratar da obra da carne. E a primeira obra da carne que ele vai mencionar aqui é a fornicação. Mas a pergunta é: o que é fornicação? E quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele vai dizer, observe que são dois textos muito ricos no seu conteúdo, porque enquanto ele apresenta a origem dessa prática, ele vai aos Efésios dizer a consequência da prática, porque ele vai dizer que qualquer fornicário, né, ou fornicador, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem a herança no reino de Cristo, ou seja, em outras palavras, perde-se a salvação. Eu quero destacar aqui, quando ele fala que é idolatria, eu não posso nem me aprofundar nessa parte,
Porque a fornicação, o prazer da carne, também é idolatria. Eu não vou me aprofundar, porque senão o texto vai ficar quilométrico. Quando existe uma atração muito grande da nossa carne, da nossa natureza por algo, aquilo se torna idolatria. A gente pode observar, né, na glutonaria, né, o pecado da gula é uma idolatria, quando eu idolatro comida. Em outro vídeo, uma outra oportunidade, eu vou falar sobre o pecado da gula. É aquele desejo desenfreado, né, de comer sem parar. Então vamos lá. Fornicação. Primeira coisa, o que é fornicação? O que eu tenho que destacar aqui, que é uma obra da carne, que Paulo não deixa nenhuma margem de dúvida a respeito da definição dessa palavra. É uma obra da carne? Sim. E qual a consequência desta obra? A condenação. Aí daí, a partir do momento que a gente descobre que é uma obra da carne e que é um impulso da carne, e que a consequência é a condenação, logo a gente entende o quê? A gente já tem a resposta da segunda pergunta quando diz, porque a primeira coisa, o que é a fornicação? É uma obra da carne, uma manifestação da carne, é um desejo da carne, é uma concupiscência, um desejo desenfreado, algo que já está dominando aquela pessoa. Aí a pergunta, essa pessoa que vive nessa condição, ela está em pecado? Fornicação, ela é pecado? Conforme as palavras de Paulo aos Efésios no capítulo 5, versículo 5, a gente vai observar que sim, é pecado sim, porque ele vai dizer que quem tem essa prática não tem parte nem herança, o quê? No reino de Cristo e de Deus. Aí vamos entender então como que se dá essa manifestação dessa obra da carne. Eu anotei aqui, eu vou abrir com vocês agora na outra Bíblia, Evangelho de Jesus narrado por Marcos, capítulo 7, versículo 21. Vamos observar como o negócio ele é muito sério. Diz assim, Marcos, Jesus falando, a partir do versículo 20. Vamos ler o 20. Ele diz assim, Marcos 7, 20, diz assim, e dizia, Jesus dizendo, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Então, observe, quando a gente fala de contaminação, a gente está falando o quê? De algo que está sendo contaminado e, consequentemente, sendo distanciado da santidade. Independente do que seja, tá? A mentira, a glutonaria, a fornicação, a inveja. Ok, vamos lá, não é o nosso texto hoje. Então, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Aí Jesus vai explicar. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, e aí vai que eu não vou continuar o texto, que o 22 vai falando de várias situações bem pesadas mesmo, né? Eu vou ler porque é bem rico o texto. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E quando chega no versículo 23, Jesus ele vai dizer, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Essa palavra de dentro, no original, é a palavra exotem, que fala exatamente o quê? Da alma, de dentro, do interior da alma. Sai de dentro e se manifesta na carne, no seu exterior. Então, exotem fala de quê? De algo que procede de dentro e que contamina o homem, vem do interior da sua alma. Agora vamos para o texto que eu anotei aqui. Primeira carta que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lá? A gente está entendendo aqui a respeito da fornicação. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6. O versículo 18 e 19. Vamos lá? Podemos ler? Diz assim,
Fugir da prostituição. Observe a expressão que Paulo vai usar aqui. Ele vai falar de fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí ele vai explicar: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Para por aqui. Aí eu anotei aqui essa expressão fugir, aqui no Novo Testamento, nessas palavras de Paulo, no grego, quando ela é traduzida no grego, essa expressão eu anotei é pelgo. O que exatamente significa essa expressão, fugir? É procurar segurança pela fuga, ou seja, através de uma fuga, você precisa escapar e buscar um lugar seguro. Escapar do perigo que você está correndo. Então, essa expressão fugir, dentro desse texto, é pelgo. Fuja, busca segurança, procura segurança, escapa com segurança desse perigo. Escapa com segurança, foge. Ou seja, vai para um lugar onde possa te proteger. Aí agora a gente pergunta e fala assim, mas por que tudo isso? O que na verdade é a fornicação? Vamos lá. Quando a gente fala de fornicação, a gente está falando de quê? De imoralidade sexual, de prazer sexual. É um prazer sexual fora do relacionamento conjugal. Quando uma pessoa não é casada e tem a prática sexual, né, que a Bíblia chama de imoralidade sexual, o desejo sexual fora da legalidade, da aliança, daquilo que se tornou legal, tá? Que nós chamamos de casamento. Tudo isso que se faz fora do casamento, usando o corpo, trazendo prazer sexual, se chama fornicação. Agora a pergunta, uma pessoa casada que trai a sua outra parte, o seu cônjuge, né? Trai com uma outra pessoa. Então, essa pessoa adúltera, essa pessoa que trai, ela é tanto adúltera como fornicador. Por quê? Adúltera porque está traindo. E fornicador porque está usufruindo de um prazer que é a parte, fora da sua união da sua união conjugal. É porque eu tô com essa palavra aqui de união estável, que na verdade não é um casamento como no seu significado mesmo original. Eu não vou falar isso nesse vídeo, tá? Mas então vamos entender. Um adúltero, ele pode ser um fornicador? Sim, porque ele vai tanto adulterar como fornicar. Mas um fornicador, ele não é um adúltero. Até porque quem está fornicando não tem nenhuma o quê? Parcialidade, nenhum compromisso conjugal. Essas pessoas têm um elo sexual, espiritual, por quê? Porque quando duas pessoas têm relacionamento sexual sem ter a participação no casamento, ou seja, sem a legalização do casamento, essa pessoa, na verdade, sem perceber, ela está unindo o corpo e também no mundo espiritual está unindo. Por isso que é muito sério a pessoa ter relações sexuais fora da aliança conjugal. Isso no mundo espiritual tem um peso tremendo e terrível. Então vamos lá, isso também é um outro assunto. O que eu quero falar é acerca da fornicação. Primeiro, o que é a fornicação? É ter práticas sexuais fora do elo conjugal. E aí a pergunta é pecado? Sim, é pecado, porque elas estão usando o corpo, o pecado não fora, mas o pecado com o próprio corpo. Dois corpos estão se juntando sem ter a autorização de se unirem. Por quê? Porque não houve
a legalização do casamento, não houve a aliança conjugal. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Nós lemos no início. Nós vimos que é uma obra da carne, é um desejo da carne, e que pode, essa inclinação, fazer com que a pessoa perca o direito à vida eterna. Aí, quando Paulo ele fala assim, fuja, quando ele diz fugir, é porque é algo perigoso. É algo perigoso. Isso é um assunto muito extenso. Muito extenso. Aí vamos voltar aqui. Se é algo perigoso, pode matar espiritualmente e eternamente? A pergunta é, tem perdão para isso? Sim. Qual é a condição para que a pessoa seja perdoada? Primeiro, deixar a prática que está cometendo. Procurar ajuda. Se sujeitar-se a Deus. Observe só o que nós observamos aqui no texto. Vamos lá. Aqui diz assim, na epístola de Tiago, diz assim, quando a gente começa a falar a respeito da nossa natureza pecaminosa, você observa que Tiago, ele não deixa nenhuma margem para que a gente venha permanecer nessas paixões que fazem com que a nossa natureza carnal ela fique desenfreada. Tiago capítulo 4, demorei a achar aqui, porque a gente fica gravando, a nossa mente fica a mil. Tiago capítulo 4 diz assim, versículo 7, sujeitai-vos a Deus, é a primeira condição, resistir ao diabo, e ele fugirá a vós. Aí a pergunta é, meu Deus, então eu estou nas mãos do diabo? Ele faz com que você, ele incita a sua carne, fazendo com que você ache que isso não tem nada a ver, de que você pode praticar uma vida sexual, uma imoralidade sexual, uma atração. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque existem muitas coisas que têm estimulado isso na vida das pessoas. Você pode observar que a mídia incita, através de novela, esses realities, comerciais, até más conversações que têm corrompido, fazendo com que as pessoas comecem a achar que não tem nada a ver, só que o padrão bíblico é a margem que nós temos, é a base para que a gente não venha o quê? Cair em pecado. E é por isso que Tiago vai dizer, se sujeite a Deus, resista ao diabo que ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Olha, a primeira condição, fornicação tem perdão? Sim. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente procura ajuda, quando a gente deixa aquela prática, mas eu já faço isso há tanto tempo, pede ajuda a Deus, se sujeita a Deus, começa a mortificar a sua carne. Por quê? Porque essa obra, essa manifestação, essa atração sexual fora do casamento, ou até mesmo no casamento por uma outra pessoa, é uma manifestação da carne, é uma manifestação pecadora, é uma manifestação que fará com que essa pessoa perca a herança da vida eterna. E como Paulo falou, fugir é fugir, procurar um lugar seguro mesmo. E eu gosto dessa tradução que eu peguei, é procurar segurança e escapar do perigo. Então você que constantemente já tem tanto tempo e que já pratica, que tem uma vida sexual ativa fora do relacionamento conjugal, a palavra, eu não estou aqui para te condenar, eu estou apresentando a palavra de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo, é uma obra da carne. E os tais que procedem assim não herdarão o reino de Deus.
perderá o direito à vida eterna, perderá o direito à salvação. Aí a pergunta que eu vou encerrar vai me dizer, vai dizer, fornicação tem perdão? Sim, o perdão vai depender do seu arrependimento, da sua procura de ajuda, do teu grito de socorro, de se sujeitar à palavra de Deus, de entender que esse prazer que você está tendo aí, você sem perceber, você está anulando e expulsando a presença de Deus, se não já expulsou da sua vida, porque o apóstolo Paulo vai dizer, ou não sabeis que os vossos corpos, né, é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, amados, vamos fugir da porneia, vamos fugir da pornografia, vamos fugir dos desejos desenfreados da nossa carne, vamos fugir daquilo que aparentemente é bom, saudável. Ah, tá todo mundo fazendo, mas eu não quero saber se tá todo mundo fazendo. Eu quero saber o que Deus fala acerca dessa prática. É pecado? Fuja, procure um lugar seguro, corra, saia correndo, disparado. Converse com essa pessoa, diga, eu prefiro agradar a Deus, eu prefiro me submeter a Deus, para que eu não perca a vida eterna. Amados, fornicação é pecado, a Bíblia fala com diversos textos acerca disso, e também Deus nos garante. E eu quero encerrar em Apocalipse 21, versículo 7. Eu termino com esse texto, quando diz assim, você que está aí dizendo, ah, mas não é bem assim não, Marlene. Olha o que vai dizer, versículo 8. Mas quanto aos tímidos aqui, covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores. E aí ele continua dizendo, feiticeiro, idólatra, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Querido, o negócio é muito sério. Na hora, tem um momento ali, né, do prazer, o toque da carne, a pele esquenta, né? Tem ali o orgasmo, tem a satisfação naquele momento. Mas depois, no mundo espiritual, como está a tua vida? Ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Ninguém sabe, mas Deus está te vendo. Então não faça isso. Não tenha prática sexual fora do casamento. E depois você quer pegar o microfone para cantar, e depois você quer pregar no púlpito, depois você quer ficar dirigindo o trabalho, sentar numa mesa de trabalho de libertação. Amados, cuidado, porque o pecado ele se torna mais pesado. Confesse o seu pecado, chegai-vos a Deus que ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Deus está dando oportunidade. Fornicação é pecado, sim, mas fornicação tem perdão, sim. Queridos, que Deus abençoe. Se você puder, se você não entendeu direito, você pode entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer melhor. Uso até outros textos, mas, querido, se quiser, volte o vídeo, assista tudo novamente, mas não continue na prática do pecado, em nome de Jesus. Não perca a salvação por um prazer físico, como o próprio Jesus falou, é algo que vem de dentro. Vamos retirar isso da nossa vida. Amém, amados? Não saia sem se inscrever no canal, sem ativar as notificações e sem dar o seu like. E nós nos encontramos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.